Marcos, então, 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar. A palavra de Deus nos ensina que sem o Senhor nada podemos fazer, e é verdade. Senhor, nós não queremos argumentos humanos, nós não queremos sabedoria humana, nós não queremos palavras humanas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, venha ministrar às nossas mentes. Dá-nos o pão de hoje, dá-nos o pão novo, Senhor, dá-nos o pão do céu hoje. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é contrário ao conhecimento da verdade que nos liberta, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor afaste para longe de nós, que os teus anjos estejam nos assistindo e que nós possamos livremente, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito Santo falando conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que o Senhor está nos ouvindo, e te agradecemos por isso, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, queridos. Vocês podem sentar, amados. Eu quero pedir ao Senhor que me dê graça para colocar para os irmãos aquilo que nós vamos refletir hoje. E também quero dizer, queridos, que nós temos algumas coisas previstas. Então, só para lembrar um pouquinho, né? Aqueles que vão ser batizados, os candidatos ao batismo, precisam deixar seus nomes e números de telefone, porque nós vamos fazer contato para então vocês depois então receberem as instruções referentes ao batismo, né? Algumas pessoas estão recebendo os nomes, você pode procurar um dos pastores que vai fazer isso, vai te ajudar nisso também. Hoje eu vou começar uma série, porque não dá para falar de uma vez só, mas eu tenho certeza que este assunto vai beneficiar você vai, realmente o Espírito Santo de Deus vai te abençoar como Ele me tem abençoado. Nós vamos refletir na pessoa do nosso Deus como nosso Pai. E hoje eu quero começar refletindo junto com vocês sobre a igreja como uma família. Nós temos um evento especial hoje aqui. Nós temos a entrega dos certificados de conclusão do curso de capelania. Para quem não sabe, esse curso de capelania vai habilitar os irmãos, conforme eles forem sendo conduzidos pelos pastores, pelos líderes, a fazerem visitas nos hospitais, né? Então eles receberam instrução para fazer isto dignamente, enfim, tudo que envolve uma visita hospitalar. Isso eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque a igreja tem exatamente essa função, de ir lá fora, de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Mas a igreja tem uma obrigação também com os de dentro, amém? Então nós precisamos alcançar os de fora, mas nós precisamos cuidar de dentro. E hoje eu quero falar sobre o cuidar de dentro. Muitos de vocês têm participado, a gente faz alguns movimentos de vez em quando, né? Nossa Santa Ceia, para o próximo mês eu espero, ainda quarta-feira nós vamos organizar uma equipe para fazer acontecer a nossa comunhão, a Santa Ceia, no dia da Santa Ceia. Comunhão que eu digo é aquela parte dos comes, etc., né? E temos feito esses movimentos e o nosso objetivo é só um, amados, porque Deus nos vê como uma família. E nós precisamos entender isso e trazer isso para a nossa realidade e viver isso no nosso dia a dia. O tempo da passividade da igreja, de ir para um culto num dia da semana ou no final de semana, e eu assinei o ponto com Deus, cumpri meu compromisso com Deus, acabou, gente. Esse tempo acabou. Jesus está nas nuvens voltando, e aquele e aquela que quiserem estar preparados precisam ouvir a voz do Pai e andar conforme a direção que Ele está dando em toda a terra. O Senhor está dando uma direção. O Pai já disse para Jesus: vai buscar a tua noiva. Só que a noiva tem que estar pronta, né, gente? Amém? Posso ouvir um amém de crente? Amém. Glória a Deus. Então o primeiro mandamento é amor ao próximo como a si mesmo. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre a igreja, em Mateus capítulo 16, se você puder abrir aí, Mateus capítulo 16, versículo 18, Mateus 16, 18, quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus.
É aquela passagem muito conhecida, quando Pedro recebeu uma revelação do Pai, né, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, e ele falou. E aí o Senhor Jesus falou a ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não prevalecerão contra ela. Minha igreja, a palavra igreja aqui é eclésia, tá? E eclésia, a palavra eclésia no original significa assembleia. Edificarei a minha assembleia, quer dizer, o que é uma assembleia? Uma assembleia é uma reunião dos chamados para fora. Eclésia é a reunião dos que foram chamados para fora. Você e eu temos sido chamados para fora do mundo, para fora da filosofia do mundo, para fora dos modos de solucionar as coisas segundo o mundo. Então, o Senhor Jesus nos chamou para fora. E Ele, pela sua palavra, pelo seu Espírito, está edificando a igreja dele. Há várias congregações locais e até interlocais, mas a igreja é dele, é ele que edifica. Amém, queridos? Então, essa palavra é diferente, por exemplo, da palavra igreja, que a gente usa normalmente, né? E que vem, derivada de uma outra palavra no grego. E como não estou dando aula de grego para vocês, nem eu saberia, né? Então vamos passar adiante. Mas é outra palavra. Aqui a palavra é eclésia. E a palavra eclésia significa chamados para fora. A tendência dos que são chamados para fora é eles formarem um grupo à parte. Amém? Num grupo, até mesmo num grupo social, os que são chamados para fora, todos identificados, chamados para fora pela mesma voz, eles tendem a se unir num grupo, a se identificar. Estão me acompanhando até aqui? Então o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Agora, para essa igreja, o Senhor tem um mandamento um pouquinho diferente daquele de Mateus 22. Vai lá comigo para João 13. Eu vou correr um pouquinho hoje, tá? João 13. Versículo 34. Olha ali, ó. O que diz aqui? Não ouvi. Não ouvi. O quê? Como? Assim como eu vos amei a vós, e também vós ameis uns aos outros. Amar ao próximo é diferente de amar um ao outro como Jesus nos amou. Entendeu? Amar ao próximo é uma coisa. Amar um ao outro, assim como Jesus amou, implica sacrifício, implica renúncia, implica empatia, implica nós olharmos para o nosso irmão e vermos que ele é filho do mesmo Pai e ele é uma preciosidade, porque Jesus o amou a ponto de ir para a cruz por ele. E o irmão olha para nós, para você, para mim, no caso, nós estamos falando de um olhar para o outro. E quando olhar para mim, para você, precisa ter na sua cabeça que Jesus caminhou voluntariamente e espontaneamente para aquela cruz, por causa daquele para quem você está olhando. Eu não sei quanto a vocês, mas isso faz me tremer nas bases. Porque se eu vou lidar com alguém porque em Cristo foi voluntariamente para a cruz, não é de qualquer jeito que eu vou mexer com essa pessoa. Quem me entendeu? Amém. Se eu amo o Senhor, eu não posso desamar aqueles que Ele ama. Não tem como. Uma vez eu vi um casal, eles não são daqui, eles vieram de outro local, nem estão mais no Brasil hoje. E ele veio trazer uma palavra, né, pregar, fazer uma campanha, e a esposa veio junto. E aí ele começou a falar, tal, daí ele chamou a esposa, apresentou a esposa também, e ela disse: olha, eu faço a parte do pacote, se você gosta dele, você tem que gostar de mim. Eu achei interessante aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa: se você ama Jesus, você tem que amar o irmão. Ah, mas irmão,
fez isso. Ah, meu irmão fez aquilo. Ah, é disso que eu vou tratar hoje. É disso que eu quero tratar hoje. Amém? Então o Senhor Jesus nos deu um mandamento muito... Para a eclésia, para a assembleia dos que foram chamados para fora, o Senhor deu um mandamento muito específico. Eu quero que vocês amem um ao outro como eu amei vocês. Olha para o lado aí. Tarefa. Tarefa. Está aí ao teu lado a tua tarefa. Tem gente que diz, ah Senhor, eu quero te servir, ó Senhor, eu morrerei por ti. O Senhor diz, não precisa tanto, basta amar o irmão. Tá? Às vezes é mais difícil que enfrentar um paredão, um canhão, um tiro de fuzil. Mas ele diz, eu não quero você morto, eu quero você como um sacrifício vivo, santo, agradável a mim. E te dei uma ordem lá atrás, e a ordem é, ama ele como eu te amei. Entendem a diferença agora? Entenderam? Amém, glória a Deus. Então, amados, com esta ordem do nosso Senhor, nós começamos a ter um sério problema aqui. Eu não digo aqui na igreja, um sério problema como seres humanos. Por quê? Porque a maioria de nós viemos de famílias naturais sem modelo bíblico de pai. Tá? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer que algumas crianças, graças a Deus, já têm esse modelo no nosso meio, mas a maioria, assim, daqueles que têm o cabelinho um pouquinho de uma cor mais natural, como o meu, assim, a gente veio de uma condição completamente diferente. Então, para você entender, deixa eu te explicar, que pai, segundo o modelo bíblico, não é um pai bom, porque tem incrédulos que são muito bons, tem filantropos que são ateus, tem gente maravilhosa, no sentido humano, falando de relacionamento, sabe? De gentileza, de trato, que são maravilhosos. E não eles vão para o inferno, se eles não se entregarem para Jesus. Então, qual é o modelo bíblico de pai? O modelo bíblico de pai é aquele homem que todos os dias pega a palavra e pega o seu filho e vem com ele, vem meu filho, olha o que o papai do céu fez, olha aqui, e vai ensinando as sagradas escrituras para o seu filho. Quem de vocês teve um pai assim? Entenderam? Então a nossa dificuldade em entender Deus como pai, é porque mesmo os melhores pais, a tradição evangélica no Brasil, é que não se leia a Bíblia, mesmo os melhores pais convertidos nem conhecem a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o pai é aquele que diz, aqui nesta casa tem que ser assim. Agora, quem não lê a Bíblia, não pode dizer, aqui nesta casa, papai do céu quer que seja assim. Então, aqui por favor, amados irmãos homens, tá? Isso aqui não é nenhum dedo apontando para ninguém. Quem sabe que estamos sendo construídos? Amém. Jesus está edificando a sua igreja. Amém? Então, queridos, essas famílias naturais, vamos dizer assim, que não tiveram esse modelo bíblico, e também não adianta, nós não podemos dizer, meu pai, isso, porque eles deram o que eles tinham, eles deram o seu melhor. Então nós vamos ficar o quê? Querendo chupeta a vida toda, ou vamos amadurecer a partir de onde estamos, para algo melhor? Amém? Eu acho que o melhor que nós temos que fazer é isso, né? Vamos avançar com aquilo que temos para algo melhor. Por causa deste modelo não bíblico de pai, escuta, há famílias que tratam os de fora da sua casa com mais gentileza, com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho do que os de casa. Já viu isso? O cara é uma gentileza só do lado de fora. Chegou em casa, Deus nos guarde. Eu posso falar de mim, né? Hoje ele está com o Senhor, eu tenho certeza que ele foi salvo, mas a figurinha não era fácil, tá, gente? E ele era conhecido na cidade como um gentleman, era assim, um homem atencioso. As mulheres entregavam as crianças para ele levar para
para a escola, elas não iam junto, ele levava. Não se preocupa. Ele descia do carro, abria a porta para elas entrarem, para eles entrarem também. Mas em casa o que ele fazia? Ele virava a mesa. Entendeu? Então, quando nós não temos um modelo bíblico de pai dentro de casa, nós temos essa dificuldade. Mas o que eu quero dizer para você é que nosso pai fez toda a provisão. Nós não precisamos ficar chorando por um passado que nós não vamos resgatar. Nós temos é que perdoar e depois nós vamos fazer e esquecer. Só que eu quero trazer isso porque é muito comum. Nesta situação, homens que não tiveram um modelo bíblico, pode ser pais bons, mas não tiveram um modelo bíblico dentro de casa, normalmente tratam melhor as pessoas de fora e tratam, vamos dizer assim, pior dentro de casa, né? E aí o ciclo se repete, entendeu? Repete, os filhos vão repetir o modelo que eles viram. Vamos adiante. Então o resultado é que nós temos uma multidão de homens e de mulheres que invocam o nome do Senhor Jesus e que carregam uma orfandade dolorosa. Que você senta, conversa um pouquinho e você consegue perceber, sabe? Aquela ânsia, aquele desejo por aprovação, por aceitação, por reconhecimento que o pai daria, que o pai autorizaria, que o pai consolidaria. E assim, eu digo assim, órfãos de pais, sempre ressaltando, no modelo bíblico, porque em 1 Pedro, eu só vou citar, você pode anotar para ver depois, 1 Pedro 1,18, a palavra de Deus nos ensina que mesmo aqueles que tiveram bons, entre aspas, pais, né? O sangue de Cristo, ele nos resgata do fútil procedimento herdado de nossos pais. O que é procedimento fútil? É o procedimento que não encara o reino de Deus em primeiro lugar, e aquela criancinha que está ali na frente como um discípulo, para ser levado à comunhão, à intimidade com Deus, ao reconhecimento de Deus como Pai, ao reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Você está me entendendo? Então tanto é que o nosso Pai enviou o Espírito Santo para trocar aqueles valores que nós recebemos da nossa herança familiar pelos valores do céu. O que o Espírito Santo faz? Ele nos lembra a palavra de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ser desconstruídos de toda uma herança familiar, social, enfim, para sermos construídos pela verdade da palavra de Deus por meio da operação do Espírito Santo em nós. Estão comigo até aqui? Amém? Então, queridos, mesmo, né? Por que eu estou enfatizando isso? Para que você, órfão, não se esconda atrás da desculpa de dizer: meu pai foi um homem bom. Tá? Né, pastor? Não se esconda, pelo amor de Deus, atrás da desculpa de dizer: meu pai foi um homem bom. Não se esconda atrás disso. Entre no rio de cura que o Senhor tem para você. Entre na saúde que o nosso Pai Celestial tem para você. Porque todos nós temos alguma coisa de bom e alguma coisa de não tão bom, né? Mas aquele jovem chegou para o Senhor Jesus Cristo e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor disse para ele: por que me chamas bom? Só um é bom. Quem? Deus. Só um é bom. Só um é bom. E é Deus. E nós, quando recebemos o Evangelho, quando temos acesso à verdade, ela nos liberta e ela nos edifica. Então, mas o que eu vou fazer se eu não tive um pai que era quase um rabino para mim? Vocês sabem o que os rabinos fazem, né? O que os judeus ortodoxos fazem? Eles pegam os seus meninos no sábado de manhã e vão para a sinagoga. E lá eles vão estudar a Sagrada Escritura. E o menino fica ali. Depois de 12 anos ele tem direito de perguntar. Ele escuta os mais velhos, mas ele tem direito de participar daquela comunhão, daquele estudo, daquele entendimento da Sagrada Escritura. Por quê? Escuta, Deus mandou fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eles forem adultos e eles casarem, eles serão
o homem da casa, e eles terão que dar a direção para a casa. Eles terão que dizer assim, na minha casa, nesta casa, a palavra de Deus diz assim, meu filho, minha filha, minha esposa, e é assim que nós vamos ter. Olha, é uma herança maravilhosa. Né? Eu até, assim, aqueles que vão casar, aqueles que não tiveram filhos ainda, projete isso para a sua vida. Você não vai ter problema com prostituição, você não vai ter problema com drogas, você não vai ter problemas que o mundo aí fora está enfrentando, mas porque nós não conhecemos esta orientação do nosso Pai, que é o que Ele diz para nós fazermos, nós vamos deixando, levando, a coisa vai levando. Aí, quando chega na idade adulta, nós entramos em desespero. Culpa de quem? Sua? Não. Não estamos procurando culpados. Estamos procurando entender como que nós devemos ser e permitir que o Espírito Santo atue em nós. Tem alguém entusiasmado aí? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Então, aí nós chegamos a uma conclusão, né? Esse modelo de pai eu não tive. Eu não sei vocês, mas eu não tive. Só que, eu gostaria que você abrisse no Salmo 68, Salmo 68, versículo 1. Aqui há pessoas com o coração sangrando por causa das coisas que seu pai fez. Amados, eu acho que nós vamos uns 7, 8 domingos falando desse assunto. Não deixe de vir. Porque Deus, nosso Pai, quer curar você. Um homem e uma mulher que ele é sustentado pela figura paterna, não tem nada que segure. Porque o pai é o provedor, ele é o protetor e ele é o que dá destino. Entendeu? Muitas vezes você pode se achar sem saber o que fazer porque falta pai. Falta pai. Só que o pai está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é papai falando. Não eu, né? Para quem vai ouvir. A Sagrada Escritura. É papai falando. Aqui diz, ó. Salmo 68, 1 a 6. Levanta-se Deus, sejam dispersos seus inimigos. Quando o nosso Pai levanta, os inimigos são dispersos. Glória a Deus, aleluia. Fujam de diante dele os que odeiam. Pode prosseguir. Como é impelida a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Mas alegram-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se enchem de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Yahvé, né? Exaltai diante dele. Pai, pode repetir mesmo que você esteja chorando. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Volta por favor no versículo anterior, 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Presta atenção aqui para mim um momentinho. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu, ressuscitou, né? A palavra em Hebreus nos ensina que Ele abriu o acesso ao Pai por um novo e vivo caminho aberto no seu sangue, na sua carne. Pelo seu sacrifício, nós temos acesso à santa morada do nosso Pai. Jesus, o Senhor, Ele morreu e ressuscitou, e nós temos acesso à santa morada do nosso Pai, o Pai dos órfãos. Amém. Ele é o Pai dos órfãos. Agora, o que faz um pai? Eu falei algumas coisas já. Ele é provedor, ele é protetor, mas ele também dá destino, certo? O pai, queridas mamães, é quem dá a norma da casa. Não é a mãe que diz como vai ser.
Você diz assim, mas então desce do púlpito e teu esposo fala, mas ele me manda, eu estou aqui porque ele me manda. Pergunta para ele se não é verdade. Ó, viu? Tá vendo? Deus diz, vai lá, vai tu. Não, vai tu, eles querem te ouvir tu. Então, humanamente falando, aqui, quem está aqui é uma voz, tá? Não me chama de mãe porque eu tenho uma filha, tá lá. Tá certo? Mas o pai, o modelo bíblico do pai é aquele que traz a lei. A psicologia fala isso. O pai estabelece a ordem. O pai diz, vai ser assim. É desse jeito que tem que ser. Ele fala com carinho, fala com amor, não fala com estupidez, nem com grossura, porque para os clientes dele ele não é grosso nem estúpido. Espada aqui. Mas ele vai dizer, ó, enquanto os filhos são pequenos, quando eles são adultos, você tem que respeitar a liberdade deles. Por isso, corra, se teus filhos são pequenos. Aqui nós vamos fazer assim. Aqui nessa casa vai ser assim. Papai disse e mamãe coopera com papai. E não faz complô contra papai lá por trás dos panos. Mas, meu filho, depois eu dou um jeito. Deixa que eu falo com teu pai. Porque tem mulheres que manipulam os maridos. Isso se chama Jezabel. Jezabel não é mulher que prega. Jezabel é mulher que manipula. E homem que manipula. Manipulador, controlador. Tá? Esse espírito vem para matar a unção. E numa casa onde tem esse espírito, ele mata a unção. Bom, isso pode ser assunto para outro dia. Então, o pai dá destino por quê? Porque ele é a lei, ele representa a lei, mas a lei no bom sentido. A lei que dá direção, a lei que protege, a lei que abriga, a lei que direciona. A lei que dá sentido, que dá destino. Amém? E nós encontramos isto em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar conosco sobre isso. Romanos 8, versículo 14. Olha aqui, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que pelo Espírito de Deus são guiados. Esses são os filhos. Então nós temos o Senhor para edificar a sua igreja, né, para nos edificar, Ele enviou o seu Espírito Santo e a palavra. Essas duas operações de Deus, elas nos guiam. Então, aqueles que permitem isso, esses são os filhos de Deus, são os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Pai. Você entende o que eu estou falando? É quase como se o pai falasse por telefone, vamos dizer, tá? Eu sei que é uma ilustração pobre, mas é a que me ocorre agora. É quase como se nosso pai falasse por telefone: olha, meu filho, eu deixei as instruções lá em casa, você pega lá as instruções, e lá está explicadinho, bem direitinho, como que você tem que fazer isso, como você tem que fazer aquilo. E aí o filho que escutou o pai no telefone, vai lá, pega as instruções, diz: meu pai mandou fazer assim, assim. Meu pai mandou fazer. Filho, fala assim: meu pai mandou. Se o pai mandou, acabou o assunto. O pai mandou, está mandado. Isso cura as crianças, né? Dá segurança. Por que você está fazendo isso? Papai mandou. Por que você não faz aquilo? Papai disse que não é para fazer. Tem um irmão aqui que ele ensinou a filhinha dele sobre aquela questão de proteção contra abuso, né? Só olha, se alguém mexer, mostrou para ela as partes do corpo, se alguém mexer aqui, você avisa o papai. E aí, aconteceu de eu pegar a menina no colo, ela deitou no meu colo, na verdade, e eu coloquei a mão assim, nessa altura, para baixo da cintura, por trás, assim, só coloquei a mão assim, fiquei assim com ela, batendo assim, no popô, assim, mas de leve, né, enquanto falava com outra pessoa. Dali a pouco chega o pai. Ela saiu, vi que ela saiu,
Dali a pouco chega o pai. E o pai olhou para mim, deu um meio sorriso, depois fez cara séria e ficou assim: filhinha, papai está aqui. Aí ela me olhou, foi ela. Queridos, se não formos como crianças, jamais entraremos no reino. Papai falou, amado. Amada, papai falou. Você pode dizer isso livremente? Papai falou. E ele, eu disse, é verdade, me desculpa, mas eu só fiz, aí eu fiz a minha parte, mas eu só fiz assim, tá? Eu só fiz assim. Não é verdade? É verdade. Ah, então tá. Mas aí eu falei, é isso mesmo que você tem que fazer, aquilo que o papai falou, tem que fazer. Amém, amados? Então, nosso Pai, Ele nos dá a direção. Pode colocar o versículo seguinte, amado. Porque não recebeu, agora vem a melhor parte, escuta, se prepara. Porque não recebeste espírito de escravidão, tá? Órfãos são escravos, queridos, do ressentimento, da mágoa, da falta de destino, enfim. Não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes com medo. Se eu tenho um papai que esquenta minhas costas, eu não tenho medo. Mas recebestes o Espírito, note que o Espírito é minúsculo aqui, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Então, esse Espírito de adoção como a palavra no minúsculo ali, é o ânimo, é o entendimento, é a convicção interior de que nós fomos adotados. Ele nos adotou, e como Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, tá? Nós somos família, adotados, mas com os mesmos direitos do filho. 4, 5 entenderam? Glória a Deus. Então, Ele, como eu disse para vocês, ele faz isso pela sua palavra e pelo seu Espírito. Agora, amém. Agora eu quero falar uma coisa que eu comprovei em mim, e que Deus teve muito trabalho comigo para mexer nessas áreas. Amados, quem é órfão resiste à autoridade, geralmente não aceita ou questiona tudo, não sabe o que é se submeter, né? Por quê? Porque não tem um pai protetor. Então, o órfão, escuta, o órfão, ele está sempre por si mesmo, ele não confia em ninguém, ele precisa, se eu não tenho ninguém, como gente aqui, que frequenta aqui, esse lugar, que aos 5 anos de idade estava na rua, aos 5 anos teve que aprender a se defender. Você está entendendo? Então, um espírito de orfandade faz com que a pessoa levante um muralhão em volta, e aqui ninguém mexe, eu sei de mim, eu cuido de mim, não te meto na minha vida, aqui eu não te permito que tu entre, não dá palpite aqui, isso não, sabe? Então, há um castelamento, esse espírito de escravidão, ele gera, de orfandade, ele gera um encastelamento que a pessoa nem confia em ninguém sobre assuntos de oração. Só que não é isso que nosso Pai quer de nós. Não é isso que Ele quer de nós. Sabe? Quanta gente tem medo. Eu não vou para a igreja, porque na igreja todo mundo me fere. A igreja sempre vai nos ferir. Somos irmãos. Você já viu a casa onde não tem briga de irmão? O apóstolo Paulo chegou a levantar e dizer: Pedro, você está mentindo. Irmãos, hein? Irmãos. Você espera o quê? Tem aquela tática, né? Que a minha mãe usava. Brigaram? Tá bom. As duas para o mesmo quarto, né, Glória? Você só sai de lá quando fizerem as pazes. Você pensa que Deus é diferente? Antes de trazer a oferta, vai lá e te acerta com o teu irmão, senão eu não aceito a tua oferta. Não aceito. Tem ofertas que não estão sendo aceitas. Você não está vendo a bênção porque você está emburrado com o irmão. E Deus vai dizer: tá bom, filho. Então, esse espírito de orfandade, ele é uma coisa muito séria, nós temos que lidar com ele.
Tá? Nosso Pai, Ele já nos disse como as coisas têm que andar. Agora só vou resumir. O Senhor Jesus Cristo veio para morrer na cruz, para nos resgatar, para nos comprar para Deus, mas também para nos revelar o Pai. Ele disse: manifestei a eles o teu nome. Né? Nosso Deus se revelou desde Gênesis em diante por vários nomes pelos quais Ele pode ser conhecido. Mas quando veio Jesus, Ele disse: quando vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Presta atenção, não é meu Pai, é nosso Pai. Nosso Pai. Então, nosso Pai, por definição, faz de todos nós irmãos. Amém? Então, entenda que não aprendemos a ser filhos ainda, e muito menos a ser irmãos. A nossa experiência anterior não vale com Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe conosco. Sabe, hoje à noite nós vamos ter um momento aqui, eu sinto dentro de mim que há pessoas que precisam ser curadas nesse assunto. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre para ter comunhão com o Pai, ter confiança com Ele. Sabe, quando você vai ler a Sagrada Escritura, saber que é Ele te dando instrução, te dando direção, te dando fortalecimento. E ter confiança, lançar fora o medo. Porque o perfeito amor, a Sagrada Escritura diz, lança fora o medo. Né? Então, nós precisamos aprender a ser filhos, mas nós também precisamos ser desbloqueados. Precisa ser quebrada essa força desse espírito de orfandade, para que nós possamos nos levantar livremente. Tem gente, e às vezes eu fico observando, agora vou contar, que não levanta as mãos, não diz: Pai, sabe, não sai do chão. E às vezes é o espírito de escravidão. Algumas perguntas, né? Como agem irmãos que sabem que o Pai ama a todos igual? Eu tive uma experiência uma vez, agora eu vou contar da Gladys, e deu também. A Gladys aprontou uma, e quem apanhou fui eu. Sim, foi alguma coisa lá, né? Sabe o que mãe faz, né? Quando tu me chegar perto, tu vai ver. E eu sentada em cima da muretinha, lá na frente de casa, eu disse: Gladys, corre, Gladys. E ela perto de mim. E eu: corre, Gladys, a Gladys por aqui, achou o caminho. E ela disse: Gladys, está correndo, a gente vem cá. E sobrou no meu lombo. Porque o Pai nos vê como irmãos. Nossos pais nos veem como irmãos. Entende? E foi muito bom aquilo, aprendi. Não entro em briga ali. Em guerra que eu não fui chamado, eu não entro. Glória a Deus, né? Então, amados, escuta. Será que o Pai delega a algum dos irmãos a função que é só dele sobre os demais irmãos? O que você acha? O pai tem, tem três filhos, 2, 3 filhos, né? Mais ou menos assim, entre 10, 8 e 6, né? Não, tem trigêmeos, senão vocês não vão me entender. Tem trigêmeos, tá? E aí, tem um lá que é o manda-chuva, e que porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Será que o pai vai concordar com isso? Será que o pai vai concordar que um dos trigêmeos castigue os outros? Será que o pai vai concordar que um dos trigêmeos bata no outro porque não fez as coisas como ele achava que tinha que ser? O que você acha? Não, definitivamente. Por isso a palavra de Deus diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Porque nós somos irmãos. Irmãos. E nós não estamos prontos. Se alguém estivesse pronto aqui, tinha que entrar através da parede. Porque é assim que foi Jesus glorificado. Nós estamos sendo construídos, amados. Construídos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos dar suporte uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportai-vos não é: eu te aguento porque eu amo Jesus. Não é isso, amados.
Dar suporte uns aos outros é dar força, é ajudar. Você sabe que o irmão está numa dificuldade, você pode orar, você pode interceder, você pode fazer alguma coisa a mais. É isso que é suportar, é dar suporte. Suportando-vos e perdoando-vos o quê? Uns aos outros. Tá? Se alguém tem queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também. Então, eu coloquei tudo isso porque eu quero hoje, nós vamos orar, e já vou dizer para vocês o que nós vamos fazer. Quero convidar você faz se quer. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer te dar liberdade. O órfão é triste, o órfão é exigente, o órfão é legalista, o órfão não sabe se alegrar com pequenas coisas, o órfão tem uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. Mas o Pai, Ele quer livrar você de todas elas. Sabe um exemplo na Bíblia do órfão? É o irmão mais velho, na parábola do filho pródigo. Eu sempre te servi. Eu te servi o tempo todo. Não ganhei nenhum cabrito. Agora vem esse aí que gastou tudo com... Meu filho, entra. Vocês são irmãos. Ele estava morto, filho. Morto, filho. Ele ressuscitou. Ganhei ele de volta. Vamos para a festa. Não vou. Não vou. Que espírito é esse? Espírito de orfandade. Ele morava na casa com o pai e não conhecia o pai. Entendeu? Então, amados, o que nós vamos fazer hoje? Que eu quero convidar vocês a fazerem. Nós vamos perdoar nossos pais. A maioria de nós aqui, teu pai não te ensinou a amar ao Senhor. Estou certo ou errado? Se ele não te ensinou a buscar a face do Pai Celestial, você é órfão. Entenda isto. Nós precisamos perdoá-los por causa disso. Porque eles deram o que tinham, né? E também nós precisamos pedir perdão a Deus. Tudo isso que eu estou falando para vocês eu já fiz, tá, gente? Mas é preciso pedir perdão a Deus por sentimentos negativos com relação aos pais. Aquelas frustrações, aquele dia que você não entendeu e que ele poderia simplesmente com um abraço ter te ajudado a ultrapassar aquela crise, aquela dificuldade, aquela barreira, mas ele não fez. Entendeu? Que deixou você sem chão. Deixou você sem chão. Precisa perdoar porque quando nós somos atingidos, por mais que a gente, sentimentos negativos vêm. E a gente precisa pedir perdão. Perdoar porque... Perdoar e esquecer, entregar. Mas também pedir perdão. Porque a cura, quando nós perdoamos, o Senhor nos perdoa. E aí nós recebemos a cura e nós podemos nos levantar e dizer: Pai nosso, Abba, cheguei! Fala, Pai, que a tua filha escuta. Entendeu? É assim que funciona. E o Pai tem prazer. Então, quando perdoamos e pedimos perdão ao nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós recebemos a filiação. Nós somos adotados, somos filhos adotados, para nos amarmos como o Senhor nos amou, nos tratarmos e dar suporte uns aos outros como irmãos. Amém, queridos? Vamos fazer isso hoje. Tem um rio de cura aqui. Não resista. Não resista. Não entre numa fortaleza de argumentos, de justificativas. Não faça isso. Não faça isso. Nós vamos avançar. Nós vamos continuar nesse assunto. E eu tenho certeza que quando chegarmos ali pelo finalzinho, né, vai ter que ser vários. Eu ia esperar para o ano que vem, mas não vou esperar. Comecei agora, porque antes do final do ano, você vai estar com uma outra disposição no seu coração. Você não vai ter o medo, você vai orar e não vai ficar pensando, será que ele vai fazer? Ou como o Senhor me disse um dia, né? Ele disse assim, você ora, mas você não espera o melhor? Quantos aqui oram e não esperam o melhor? Pensa. Não precisa levantar os braços, só seja honesto com você. Não, eu orei, mas eu não sei, bom,
Que Deus faça o que Ele quiser. Baita desculpa essa. Você não confia que o Pai do céu é papai. Ah, mas Ele não me deu o que eu pedi. Mas você já viu um pai dar um carro para um filho de 5 anos? Pode ser que a resposta dele tenha sido espera. Amém? Amém? Então vamos nos colocar de pé, queridos. Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria que todos nós, dá uma espichadinha aí, depois fecha os olhos. Se você não tenha vergonha, seja sem vergonha. Sem vergonha, sabe? Se você precisa acertar essa coisa no mundo espiritual, vem aqui para frente. Vem aqui. Eu vou descer daqui, você pode, se quiser, ajoelhar. Nós vamos ter um momentinho. Eu vou pedir que os irmãos do louvor venham aqui. Podem só tocar a música última que nós cantamos, o Aleluia. Façam só tocado, né? Amém? Para não atrapalhar a nossa oração. Se você já resolveu esse assunto, presta atenção, escuta para nós andarmos juntos aqui. Se você já resolveu esse assunto diante de Deus, você fica orando e agradecendo, tá? Mas, papai é aba, mas é de se soltar, um abraço carinhoso. Se não é assim, que você precisa ajustar alguma coisa, eu não sei se aqui o pessoal, os irmãos do louvor também tem algum tem essa questão para ajustar, por isso que eu quero que só toquem, porque aí você pode, enquanto está tocando, né, você pode também estar orando, e eu quero convidar aqui na frente, todos aqueles que precisam perdoar seus pais, e que precisam pedir perdão a Deus por sentimentos negativos que tiveram com relação aos seus pais. Podem vir, venha sem vergonha. Isso é a causa, é problema para toda a humanidade. Hoje você vai sair daqui livre. A força do espírito de escravidão vai ser quebrada. Digo para você que é uma coisa maravilhosa. Aconteça o que acontecer na sua vida, você está bem. Você está bem porque papai te ama. Ele não é como os seres humanos. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Pode vir mais para frente, amados. Pode vir mais para dar espaço. Feche seus olhos agora. Você é pastor, você é líder, você está nessa situação. Seja sem vergonha. Nós não vamos tratar aqui com técnicas humanas, nós vamos pedir o poder sobrenatural de Deus para a cura. O poder do nosso Pai para a cura da alma. Você que está aqui na frente, e se alguém não teve coragem de vir para frente, mas entendeu, ali onde você está, começa a falar com Deus, que você entende que o seu pai não tinha condições de te dar o melhor. Diga isso para Deus, diga: Deus, meu pai não tinha condições de me dar o que eu preciso. Eu perdoo meu pai, diga isso para Deus. Diga, fale aquela situação que te deixou dolorosamente triste. Fale para Deus aquela situação em que você ficou frustrado, aquela situação em que Ele abusou de você, aquela situação em que Ele te fez passar vergonha na frente de todo mundo, aquela situação em que Ele bateu na tua mãe e você se sentiu impotente para enfrentá-lo. Você sabe o que Ele fez? Traga a sua memória e diga para o Pai do céu que quer te curar hoje à noite: meu Deus, eu quero perdoar, eu decido perdoar agora. Isso, descarrega no altar, Deus, o Senhor viu como foi. Mas
Porque, papai do céu, o Senhor disse que eu tenho que perdoar, eu vou te obedecer agora. Eu vou quebrar a força da minha rebeldia. Eu não fui treinado para obedecer, porque eu não tive pai. Mas agora eu vou te obedecer. Eu libero perdão. Diga a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero perdão sobre a vida do meu pai natural. Eu te peço graça para que o Senhor arranque do meu coração essa raiz de dor. Toda árvore que não foi o Senhor que plantou na minha alma, eu peço que seja arrancada agora. Eu libero perdão sobre a vida do meu pai. Ainda nesse mesmo momento, escute, se seu pai tiver morrido, você também é curado quando perdoa. O perdão não é benefício para ele, o perdão é benefício para você. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Com tudo isso que seu pai fez, você é ruim pra caramba. Sabe por que eu sei? Porque a natureza humana é assim. Então, houve sentimento de revolta, desejo de vingança. Por que eu sei? Porque eu ajoelhei para pedir para Deus matar meu pai. Eu não sei o que você fez, mas você também precisa pedir perdão a Deus agora. Então agora peça perdão a Deus pelas suas reações emocionais naquelas situações. Diga a Deus, eu senti isso. Deus, eu senti aquilo. Eu senti. Eu tive vontade. Eu fiz, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu te peço perdão agora. Porque os que perdoarem serão perdoados, amados. Você está sendo perdoado. Você está sendo perdoado. Papai está dizendo que te ama. Que Ele quer estar contigo. Que Ele quer te ajudar. Que toda a frustração e todo o fracasso e todo o sentimento de desvalor, porque teu pai não te deu um destino, não te elogiou, não te apresentou. Papai do céu quer fazer agora. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelos sentimentos e atitudes negativas com relação ao seu pai. E agora me escute. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, nosso Deus, nosso Pai, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E o sangue de Cristo nos purifica de toda iniquidade. Então você recebe agora? Recebe? Então diga, eu recebo agora, pelo sacrifício de Cristo, o perdão, o resgate, a restauração de toda essa iniquidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou livre agora. E agora você não ora. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não nos deu espírito de escravidão. Por isso agora está quebrada a força deste estado de espírito, estado de ânimo, de escravidão, de ausência, de falta, de carência, de derrota. Está quebrada a força desse espírito de escravidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Está quebrada a força da orfandade agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, tu não tem mais autoridade para trazer todo o pensamento, o medo e as atitudes de órfãos sobre este homem e sobre esta mulher, porque eles são livres em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga a Deus, a partir de hoje, tu és o meu papai. Tá bom, agora isso valeu para a mensagem. Eu sei que vocês teve muita coisa, muita dor mexida aí, mas agora, quem levanta os dois braços está rendido. Diga,
Tu és o meu Abba. Papai, eu te amo. Estou chegando a ti para um novo relacionamento de íntima comunhão contigo. Me dá a tua direção, porque o teu filho ouve. Diga, porque o teu filho, a tua filha, dá a tua direção. As mulheres digam, porque a tua filha. Os homens digam, porque o teu filho ouve. Obrigado, papai. Aplauda teu pai que te ama.